estamos aqui hoje com mais um podcast HSVcast, falando um pouquinho de saúde, qualidade de vida. Estamos aqui com duas feras, né? Hoje com o Dr. Dácio Quadros, que é o nosso oncologista, formação em medicina pela Pontífica Universidade Católica do Paraná, residência médica em clínica médica pela Universidade Federal de Santa Catarina, residência médica em cancerologia clínica pelo Hospital Paulistano, atua como médico oncologista clínico pelo Grupo Instituto Paulista de Cancerologia, Hospital IGESP, Hemomed, Instituto de Hematologia e Oncologia, o Hospital Moriá e o Hospital Santa Virgínia, aqui em São Paulo. E também estamos com o Dr. Paulo César Pagliardi, formação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, residência médica em Cirurgia Geral pelo Hospital das Clínicas, residência médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo pelo Hospital das Clínicas, curso de complementação especializada em colonoscopia pelo Hospital das Clínicas e atua como médico cirurgião geral e do aparelho digestivo com experiência em hospitais como Hospital Santa Virgínia, São Luís, Anália Franco, Vila Lobos e no atendimento ambulatorial pela rede Doutor Consulta. Eu sou a Fernanda Peixeiro, atuo hoje na coordenação do ambulatório de oncologia aqui do Hospital Santa Virgínia. Hoje nós vamos falar um pouquinho de câncer de intestino, né? É um câncer aí muito prevalente aqui no Brasil e nós temos aí observado um crescimento grande em relação à população com pessoas com menos de 50 anos. Então, hoje nós vamos falar aqui com os dois médicos, as duas feras, falando sobre prevenção, tratamento e perspectiva de vida. Bom, vamos começar as perguntas. Aqui são algumas perguntas que os nossos pacientes acabam fazendo aqui, os pacientes acompanhantes. Então, é interessante tirar essa dúvida com os dois especialistas. Vamos falar um pouquinho, começando sobre prevenção. Vou direcionar a pergunta, quem quiser responder, fique à vontade, tá? Então vamos lá. Quais são os principais fatores de risco para o câncer de intestino e se a alimentação e o estilo de vida podem influenciar na prevenção e quais os hábitos são mais recomendados? Os principais fatores de risco para câncer de intestino são causas genéticas, né? Então esses são os que realmente a gente tem que fazer um acompanhamento de perto. E algumas doenças inflamatórias intestinais que também têm um fator de risco maior. Esse público é um público mais específico, né, que já tem uma carga prévia aí de risco maior. Não são fatores de risco ambientais de exposição. Tirando esse grupo, aí a gente vai para os fatores de riscos relacionados a hábitos e alimentação e atividades, né, atividade física, enfim. Os principais riscos para câncer de intestino são a obesidade, né? A obesidade aumenta muito o risco de câncer de intestino. Com relação à ingesta de álcool e tabagismo, também tem uma associação. Ingesta de carne vermelha, principalmente processados, né? E alta ingesta de gordura. Esses são os principais fatores de riscos ambientais, né? Disposição que não é uma carga que o paciente já traz, é que ele acaba desenvolvendo ao longo da vida por conta dos seus hábitos. E o sedentarismo que também entra como um fator de risco importante. E a idade, né? A idade é o ponto onde começa a gente observar ali um aumento significativo de câncer a partir dos 50 anos de idade, né? De câncer de intestino. O risco abaixo de 50 anos e para cima é 5 vezes maior, né? Então esse é o ponto onde a gente identifica um aumento muito grande, né? Que é o ponto-chave para começar a investigação. A gente tem que lembrar que isso vem mudando um pouco nos últimos anos. 50 anos para cima com certeza é a idade de maior risco, mas a tendência epidemiológica vem mudando. A gente está vendo mais casos em pacientes jovens, sempre tiveram casos em pacientes jovens, agora a gente está vendo um pouco mais. A gente não tem ainda bem certo o que aconteceu, mas provavelmente está relacionado à mudança dos nossos hábitos alimentares. Sem dúvida. Assim, a vida moderna trouxe também alimentos embutidos, enlatados, facilidades, né, que a gente entendeu, uma geração toda entendeu como um alimento fácil e a gente vem entendendo que talvez a gente esteja pagando preço agora, assim, com esse tipo de câncer, já que claro que está totalmente relacionado ao estilo alimentar, né,
quando não é genético, que é um grupo pequeno, que é a minoria dos pacientes, a gente imagina então que seja além dos fatores de risco que o Paulo citou, tem a questão alimentar envolvida, mas é muito difícil comprovar isso, porque para você fazer um estudo, esse alimento causa câncer, isso é muito difícil de você conseguir a comprovação. Desde então, o início, né? Com certeza. Então a gente acaba que orienta, né, o consumo, que você perguntou da prevenção, né? Então a gente orienta assim, o consumo de frutas, de vegetais, a evitar os alimentos ultraprocessados, os alimentos embutidos, principalmente os embutidos, que isso já tem uma comprovação mesmo, que os embutidos são carcinogênicos, ou seja, eles fazem com que a célula de câncer, que apareça uma célula de câncer com mais facilidade. Então, salsicha, salame, presunto, apresuntado, alguns tipos de linguiça defumadas, esse tipo de alimento é tóxico para o intestino. Então a gente sabe que a carga, por exemplo, o paciente começa a comer isso lá na infância, vai comendo a vida toda, não é vou comer um cachorro quente e vou ter câncer, né? Isso precisa de um acúmulo, então, é uma exposição mais prolongada. E talvez a nossa geração, como a gente não tinha essa orientação, não sabia tão bem, a gente veio consumindo isso por muitos anos. De uma forma muito diária, praticamente, né? Talvez a facilidade hoje, né? E se aventa a possibilidade que isso pode estar assim, interferindo para que apareça esses pacientes agora, mais pacientes com 30 e poucos anos, 40 anos, com tumor coloretal. E a gente procura a causa genética e não acha. Obviamente que boa parte deles é obeso, já é hipertenso, já é diabético. Parece que o intestino também é uma doença metabólica, assim, né? A impressão que dá é que faz parte dessa síndrome metabólica. Perfeito. E aí entrando, puxando o gancho da idade, em relação à idade, nós sabemos que a importância da colonoscopia e aí eu gostaria que vocês respondessem com que frequência e quando é indicado a realização da colonoscopia, que hoje é o exame, né, que é o que marca aí, o que consegue o médico fazer o diagnóstico aí principal, né? Me corrija se eu estiver errada. A colonoscopia é o padrão ouro para diagnóstico de câncer de intestino, de rastreamento, né? Existem outros testes, mas esse é o principal. Tem mudado um pouco a recomendação agora mais cedo, até por conta dessa mudança aí que a gente está vendo na incidência, né? Hoje em dia já tem a recomendação a partir dos 45 anos para começar a fazer o rastreamento do câncer de intestino. Perfeito. Né? Tem uma exceção, né, Paulo? Que é só se você tiver uma história familiar. Por exemplo, você teve um parente com câncer de intestino aos 45, aí você tem que começar aos 35. 10 anos antes. Com presente familiar de câncer de intestino. Para todo mundo, 45, para quem tem história familiar, individualiza. Aí o médico vai conversar no consultório. 10 anos antes. Geralmente 10 anos antes, né? Assim. A recomendação dos 45 até os 75 aos, podendo ir até 85 anos, em alguns casos a gente avalia caso a caso, né, esses pacientes mais idosos, se vale a pena realmente continuar o rastreamento ou não. Mas a partir dos 45 até os 75, existe essa recomendação, e o que se vê hoje em dia é que a solicitação é a cada 10 anos, no mínimo, né? Então, repetir a colonoscopia a cada 10 anos, né? Então seriam aí 3 colonoscopias para fazer esse rastreamento ao longo da vida, né? Perfeito. E por acaso tem algum exame alternativo sem ser a colonoscopia ou não? Como você mesmo mencionou que ele é o padrão ouro. Tem algum exame, exame laboratorial que pode detectar ou já o médico acreditar que é interessante fazer uma investigação maior? Sim, existem outros testes, né? Os exames de rastreamento eles são divididos em dois, em exames de uma etapa e exames de rastreamento de 2 etapas. De uma etapa é a colonoscopia, que ela já faz o rastreamento, já faz a biópsia, né, para fazer o diagnóstico, já confirma ele. Em alguns casos já faz até um tratamento de uma lesão mais inicial. O de 2 etapas a gente faz o exame que faz o rastreamento geral, se ele vier positivo você faz a colonoscopia para confirmar, tá? Esses exames de 2 etapas, o mais conhecido é o exame de sangue oculto nas fezes, a pesquisa, né? Perfeito. Que é um exame que pode ser feito anual, para você fazer esse rastreamento, e os pacientes que tiverem resultado positivo aí então são encaminhados para a colonoscopia. Vantagem desse tipo de rastreamento é que é um exame muito mais simples de ser realizado do que a colonoscopia, né? E muito mais barato também. Então, é um exame que você consegue fazer em larga escala, né? Para uma população grande. Sim. Se você não tiver acesso à colonoscopia para todo mundo, né? E existem outros testes mais novos, né? Que é pesquisa de DNA, né?
multitarget, que acho que... A gente não incorporou na prática clínica esse teste, né? Que é a pesquisa, você pesquisa célula tumoral no sangue, entendeu? Assim, então, só que ainda é um exame que vem em estudo, né? A gente já tem pesquisas com isso, mas na prática clínica a gente ainda não incorporou. Então, por enquanto, é o sangue oculto nas fezes ou a colonoscopia, e talvez no futuro a gente vai incorporar aí esses exames de ctDNA. E oferecer para a população. Existem outros, até exames de tomografia, colonoscopia computadorizada, né? Que também faz um rastreamento, mas é muito menos utilizado, porque fica mais caro e você vai ter que depois fazer a colonoscopia, então assim, é difícil você aplicar no dia a dia. Perfeito. E aí, pensando para orientação para a população, né, para quem estiver assistindo, quais são os sinais e sintomas que a pessoa ela pode começar a pensar ou então procurar ajuda de um profissional, caso ela, né, tenha apresentado? Os sinais mais comuns são sangramento, né, nas fezes, emagrecimento, dor abdominal, também pode ser um sintoma, anemia, né? Esses são sintomas assim mais iniciais. O que chama atenção sempre é a mudança do hábito intestinal também, né? Esses que o Paulo falou são bem importantes, e quando você tem um hábito intestinal, por exemplo, regular e começa a ficar constipado, ou quando você começa a ter algumas diarreias que você não costuma ter, né? Isso também pode chamar atenção, né? Vale ressaltar que a questão do sangramento nas fezes é um motivo muito grande de consulta, né? E a gente percebe que a maior parte dos sangramentos nas fezes não são câncer, tá? Os pacientes acabam chegando muito preocupados. Vai no Google. Esse paciente jovem, 25, 30 anos, que o risco de câncer intestino é muito baixo, e por causa do sangramento ele vem realmente muito preocupado. E a incidência de câncer com esse sintoma é em torno de 5%, aí dependendo muito da população. O paciente jovem é menor do que isso, né? Então não é porque sangrou que está com câncer de intestino. A gente tem que investigar, saber a causa, mas não é um diagnóstico que você faz só por causa desse sintoma, tá? Existem outras coisas muito mais frequentes que causam sangramento do que intestino, como doenças orificiais, né? Hemorroida, fissura, enfim. Perfeito. Tá? E aí tem sintomas de doença um pouco mais avançada, então um paciente com tenesmo, que é aquela vontade de evacuar toda hora, isso aí já é um sintoma de provavelmente uma lesão um pouco maior, lesão mais baixa no reto, acaba tendo esse tipo de sintoma. Que aí quer né, uma ajuda e uma procura do especialista. Infelizmente, quando o paciente começa a ter sintomas assim mais importantes, é porque é sinal de que a doença já está um pouco maior, né, um pouco mais avançada. Então não é o ideal a gente fazer o diagnóstico nesse momento, né? O ideal é fazer um rastreamento para não chegar no momento do paciente ter um sintoma, mas às vezes o paciente jovem acaba acontecendo, porque não tem como rastrear o paciente muito jovem. Né? Perfeito. E aí, começando falando um pouquinho do tratamento, né? Iniciamos aí falando da prevenção, vamos falar um pouquinho do tratamento. Quais são os tratamentos mais comuns para o câncer de intestino, em estágio inicial e avançado? Paulo vai falar do inicial, então, eu falo do avançado. Em geral, antes de começar qualquer tratamento de câncer geral, câncer de intestino, a gente faz o estadiamento do doente, que é identificar o quanto está avançada a doença, se é uma doença que está restrita ao intestino, se acometeu o gânglio, se tem lesões à distância, que são as metástases, né? Então, isso que a gente avalia inicialmente. Com isso, a gente consegue o estadiamento do doente, tá? A partir disso, a gente consegue definir se ele é um paciente com estágio precoce, né, mais inicial, ou seja, um paciente com uma doença mais avançada. Certo. Geralmente divide em 4 estadios, né? O estádio 1 e 2 são os desses mais iniciais, precoces, a gente costuma tratar ou com uma ressecção pela própria colonoscopia, com tumores in situ, que são restritos à parede ali do intestino, que não avançaram nela, a gente consegue às vezes tirar só com a colonoscopia, faz uma cirurgia por dentro da colonoscopia e remove, tá? Ou se for um pouquinho maior, uma cirurgia mesmo para remover um pedaço do intestino, tá? Certo. Esse estádio 1 e 2 a gente consegue uma taxa de cura muito alta, né? Legal. E o tratamento é isso, é cirurgia ou através de ressecção endoscópica, que é pela colonoscopia, ou uma cirurgia mesmo, que pode ser laparoscópica, aberta, depende de cada caso, para remover o pedaço do intestino. Perfeito. Tá?
quando a gente faz o diagnóstico do tumor avançado, o que é um tumor avançado? Um tumor que geralmente já fez metástase, que é quando sai, né, uma célula sai do sítio primário, ali onde o tumor nasceu, e vai parar em outro órgão. As metástases mais comuns do câncer coloretal, né, do intestino, são pulmão e fígado. Tá? São os dois lugares em que a gente mais encontra metástase. Aí, nesses casos, a gente vai estudar primeiro qual é a metástase, quantas metástases tem, para a gente poder entender se a cirurgia vai fazer parte do plano do paciente ou não vai fazer parte. Quando o tumor é muito grande e tem risco de fechar o intestino, acaba que a gente conversa com o cirurgião para operar do mesmo jeito, porque você não pode ocluir a passagem das fezes. Quando o tumor não está com esse risco, a gente geralmente vai estudar quantas metástases tem, o tipo do tumor, aí a gente vai estudar mutações que são... hoje em dia, assim, a oncologia é bem personalizada, a gente não tem um tratamento padrão para todo mundo, tem que parar, ver a idade individualidade de cada um. Individualidade, idade do paciente, as doenças que o paciente tem, se esse paciente, o estudo molecular mesmo do tumor, se o tumor tem algum alvo que eu possa, né, tratar, né, visando aquele alvo, ou então se é um tumor que a gente chama quente, que é um tumor que responde à imunoterapia. Então, assim, tem uma gama de tratamentos que se baseiam basicamente em quimioterapia, terapia-alvo ou imunoterapia, ou a combinação delas. Então acaba que aí a gente vai escolher, e é difícil da gente explicar porque é bastante técnico, mas esse é a gama de tratamentos e o paciente tem que estar dentro de um centro oncológico, né, para fazer esse tratamento. E o paciente intermediário ali, que seja estágio 3, 2 e 3, né, tem um tratamento associado. Então, muitos pacientes acabam tendo que fazer uma cirurgia, tá? Que aí o intuito seria curativo mesmo, e complementar esse tratamento com uma quimioterapia, uma radioterapia, para ajudar a aumentar a taxa de cura, né? Principalmente os tumores de reto, a gente acaba tendo até um fluxo inverso. A gente faz a neoadjuvância, começa a quimio e a radioterapia para regredir a lesão, para depois você operar, tá? Então tem essa associação que acaba tendo que trabalhar em equipe e sincronizado. Ter o tempo certo para operar depois da quimio e da rádio e o tempo ideal para começar a quimio depois da cirurgia. Então tem que ser uma coisa bem coordenada. Perfeito. Praticamente vocês responderam aqui a pergunta, mas vamos lá. Quais são os avanços mais recentes no tratamento do câncer de intestino? Então, assim, o que a gente tem de novo no tratamento do câncer de intestino é a pesquisa molecular, como eu expliquei, né? Mais recentemente a imunoterapia, ela entrou para tratamento do câncer de intestino. Casos selecionados, assim, em torno de 3 a 5% no máximo dos pacientes que vão ser candidatos à imunoterapia. O restante dos pacientes ainda no tratamento do câncer de intestino avançado, ou então de uma complementação que a gente chama de adjuvância, que é fazer um tratamento depois da cirurgia, é quimioterapia mesmo, tá? E outra coisa que a gente tem de avanço que está em estudo é você pesquisar microcélulas de tumor no sangue, para poder ajudar a tomar decisões no tratamento oncológico. Isso ainda não está incorporado, como eu falei, na prática clínica, mas vai chegar em breve. Então isso é uma coisa interessante também, que vai nos ajudar a selecionar mais ainda um paciente que precisa receber quimioterapia, que não precisa. Então, e aumentar a perspectiva de vida, né, do paciente, que é o assunto que nós iremos entrar. Aí aqui, como o acompanhamento do paciente ocorre após o tratamento inicial? O paciente passou pelo, né, procedimento cirúrgico, com o cirurgião, é encaminhado para a oncologia. Ele tem que retornar para a cirurgia geral, tem que fazer o acompanhamento em conjunto, como funciona? A gente costuma fazer o acompanhamento com colonoscopia, né, para acompanhar aí a chance de recidiva ou até de novas lesões, tá? Isso daí a gente vai estendendo o prazo desses exames de 1 ano até 5 anos, até voltar ao habitual, né? E tem os exames de imagem, que a gente faz acompanhamento, que é geralmente em conjunto com o oncologista, quando faz quimioterapia, ou a gente às vezes acaba fazendo acompanhamento individual quando não precisa, que é com tomografia a cada 3 a 6 meses, nos primeiros 1, 2 anos, e depois vai espaçando isso para 6 meses, 1 ano, até 5 anos, né? A partir de 5 anos, sem evidência de doença, a gente considera aí uma cura, né? Perfeito. É super importante a fase do acompanhamento, né? Porque a gente sabe que os tumores têm a maior chance de voltar nos 2 primeiros anos, né? Então, por isso que nos 2 primeiros anos a gente acompanha de pertinho.
que são consultas a cada 3 meses em geral. E a gente certo. vai pedindo os exames pertinentes. Aí acaba individualizando um pouquinho, existe um protocolo, mas dependendo do risco ali do tumor, a gente vai fazer a tomografia mais frequente, menos frequente. Certo. Tá? Então o paciente não pode ir embora depois da cirurgia. Achar que tá tudo bem, vou pra casa. São 5 anos de Não, acompanhamento. Ele precisa acompanhar os 5 anos. E depois, em geral, a boa parte dos pacientes quer ficar ainda, sabe? Assim, então a gente acaba fazendo uma consulta por ano, assim. Mas até para poder controlar. E nessa fase é a fase que a gente pega no pé do resto, assim, como a oncologia clínica. A gente pega no pé da questão do colesterol, da glicemia, do peso, porque a gente tentar Tem que ser corrigir. em paralelo, né? Não pode... Sem dúvida, porque você tem que ver o paciente inteiro. Então, assim, ele teve um câncer por algum motivo, então a gente tem que controlar todos os fatores que possam aumentar o risco de ele ter outro câncer, né? É a fase que você vai fazer pesquisa genética quando for indicado, é uma fase bem importante, então, essa fase do acompanhamento. Perfeito. E é nessa fase que a gente usa os marcadores tumorais para fazer o acompanhamento também, que às vezes muitas vezes o paciente quer colher exame até para diagnóstico. O objetivo principal do marcador tumoral é isso, fazer o acompanhamento, porque é mais uma informação para você conseguir saber se está tendo alguma progressão ou não a doença, né? Aí, comparando ele com o exame inicial, né? Perfeito. A gente usa isso. Ótimo. Bom, esclarecemos tudo aí sobre prevenção, tratamento, agora vamos falar de perspectiva de vida, né? Como o estágio do câncer de intestino no momento do diagnóstico influencia a taxa de sobrevivência? Bom, isso é totalmente... A pergunta é muito coerente porque é totalmente relacionado. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a taxa de cura e mais longa a sobrevivência do paciente. Perfeito. Né? Então, como o Paulo explicou, o estágio 1, 2, 3 e 4, quanto maior vai sendo o estágio, menos, em geral, menos chance de cura. Né? Então, estágio 1 e 2, altíssima taxa de cura. Estágio 3 já cai um pouco. Aí, geralmente, vai para a quimioterapia para aumentar um pouco, para dar uma porcentagem a mais da taxa de cura. O estágio 4 ainda pode ser curativo em poucos casos, né? Porque quando tem metástase, a gente sabe que a chance de curar já cai bastante. Certo. Aí, dependendo do caso, ainda a gente fala em cura quando dá para operar essas metástases, né? Então, a gente, com certeza, é muito importante fazer o diagnóstico cedo. Perfeito. Mais precoce, mais chances, né, de sobrevida. Sim. O que os pacientes devem esperar em termos de qualidade de vida após o tratamento? Acho que isso é muito variado com relação ao estadiamento, né? Os pacientes no estágio inicial... da cirurgia, assim, como que é depois de uma cirurgia de intestino a vida do paciente? Porque, então, mesmo até com relação à cirurgia é bem variado, né? Então, se você tem um tumor de cólon direito no estágio inicial, você opera, a sua vida é totalmente normal, você não fica com praticamente nenhuma sequela. O que pode acontecer, às vezes, é o intestino fica um pouco mais solto, tá? Ainda mais quando você tem que tirar um pedaço do reto, né? Que é onde faz o reservatório ali. Então, às vezes o paciente ter mais vontade de evacuar mais vezes ao dia, que seria uma consequência aí do tratamento, né? Tá. Agora, pacientes que já acabam tendo que fazer radioterapia, né? Aí já pode aparecer outros sintomas relacionados à toxicidade da radiação ali, na região da pele, tudo. Mas esses pacientes mais precoces conseguem ter uma vida normal, né? Agora, pacientes que acabam tendo que fazer quimioterapia, mais tempo aí acaba tendo outros... Quando você faz quimio, faz tratamento, aí vai depender muito do paciente, né? Assim, é muito individual. Tem paciente que faz quimio e fica super bem, não tem nenhuma sequela, e tem outros que infelizmente acabam ficando com alguma sequela da quimio. Né? Às vezes pode ficar com uma neuropatia, que é uma alteração dos nervinhos da mão ali, do pé, que causa diminuição da sensibilidade. Às vezes pode ficar com a memória, principalmente se for idoso, pode acelerar um pouco a perda da memória. Então a gente vai variar muito, né? Assim, mas existem, a boa parte dos pacientes não vai ficar com nenhuma sequela. E alguns pacientes vão ter algum tipo de sequela do tratamento. Vai depender até do que, como um paciente, né? Qual eram as comorbidades que aquele paciente tinha, idade, né? Fatores externos, E o nosso objetivo individual. do tratamento, quando a gente vai acompanhando, né? Quando a gente está fazendo um tratamento adjuvante, que é preventivo, a gente vai tentar evitar o máximo possível a sequela. Então, você diminui, né? Você acaba suspendendo uma droga que está fazendo mal, você diminui dose para você não deixar sequela naquele paciente, já que a ideia é fazer uma complementação, porque o que vai curar esse paciente, em teoria, é a cirurgia. A quimioterapia é um complemento ali, né? Ela vai ajudar, vai aumentar um pouco a porcentagem da cura. Então,
Claro que você a ideia não é deixar o paciente sequelado da quimioterapia, não faz sentido, né? Perfeito. Até porque hoje, né, com a tecnologia e com o avanço aí dos tratamentos, eu acredito que até a questão aí dos efeitos colaterais é menor do que a gente tinha há anos atrás, né? Eu sempre falo, né, quando eu vou começar a quimio para os pacientes, que é para tirar a imagem do filme, né, tem paciente doente, vomitando, pálido, como se estivesse muito doente, porque não é assim que funciona. Boa parte dos pacientes faz quimioterapia e fica muito bem. A gente já tem assim, um manejo de efeitos colaterais que é muito bom, então consegue dar uma qualidade de vida muito boa para o paciente durante o tratamento. Com remédios que vão evitar náusea, vão evitar vômito. Você consegue ir antevendo coisas que acontecem e dando medicações e também medidas clínicas que ajudam bastante, né, no tratamento. Uma questão que às vezes traz muita preocupação para os pacientes é com relação às colostomias, estomias em geral, né? A bolsinha, a famosa bolsinha. Muitos pacientes têm muito medo de ter que usar a bolsinha. E isso daí, a bolsinha definitiva, né, aquela que você não reverte mais, é a minoria dos casos, né? Geralmente são casos de amputação, né, que não tem como reconstruir mesmo. A maior parte dos pacientes não precisa usar em nenhum momento, você faz a cirurgia e reconstrói o intestino já no mesmo momento. E uma porcentagem um pouco menor fica com uma bolsinha temporária para depois você reconstruir. Então, com relação à qualidade de vida, tudo, seria a única questão aí da parte cirúrgica que às vezes os pacientes acabam ficando um pouco preocupados, mas a maioria, mesmo quando tem que usar por um tempo, reverte e depois volta ao normal. Perfeito. E esse é algo bem importante, porque o paciente aí já começa, como que eu vou, né, conviver, meu convívio social, né, com esse tipo de situação. Então é importante trazer essa informação, que é a minoria, né? Porque geralmente, vai fazer câncer de intestino, vai sair da cirurgia com a bolsa, como que eu vou lidar com isso? Isso a gente observa muito nos pacientes internados. Até entrando no assunto, já puxando um pouco mais para o meu lado, né, como enfermeira aí responsável, falar um pouquinho do suporte psicológico nutricional, né? Então, o papel da equipe multidisciplinar no cuidado com esse paciente, né? Enquanto ele está em tratamento, o quanto é importante o apoio da família, né? A gente entende que o paciente oncológico, ele tem que ter um apoio familiar importante, apoio nutricional, porque aí vai envolver toda a questão nutricional, e o apoio psicológico, né? O Dr. Dácio acho que pode falar um pouco mais em relação ao ambulatório, né, de oncologia, que nós temos o apoio da psicologia para todos os pacientes oncológicos, o acionamento da nutrição para acompanhar esse paciente enquanto ele está em tratamento e até após. Então, a gente não trabalha sozinho mesmo hoje, né? Assim, não existe isso. O paciente de câncer, ele tem que ser acompanhado por vários profissionais, né? Que é a equipe multidisciplinar. Aqui a gente trabalha bem dessa forma, né? Então, oncologista, cirurgião quando está envolvido, a depender da área, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, todo mundo tem que trabalhar, fisioterapia, né? Todo mundo tem que trabalhar junto, assim, cada um na sua área para ajudar o paciente como um todo, né? Não tem... Todos os pacientes oncológicos precisam dessa assistência, porque isso aumenta a sobrevida, isso já está mais que provado, né? Então, assim, tudo que aumenta a sobrevida, ou seja, dá mais tempo de vida para o paciente, não só qualidade, porque aí você, além de aumentar a qualidade, você está aumentando o tempo de vivência daquele paciente, porque está todo mundo preocupado em acertar coisas que não são só o tratamento ali, digamos, principal, que é a quimioterapia ou então que é a cirurgia. A gente precisa avaliar a nutrição, precisa cuidar da parte psicológica. Em alguns pacientes que estão já numa doença mais avançada, que tem, a gente precisa cuidar de uma forma mais paliativa, ou seja, cuidar dos sintomas, do conforto, da espiritualidade, que são todas o que compõe o ser humano, né? Afinal de contas, a gente está lidando com o ser humano e não com a doença só. Exato. Isso e a qualidade de vida, né? Manter a qualidade na medida que for possível, né? Desde que o paciente, até se ele entrou em cuidados paliativos, a gente entende hoje que a qualidade, o conforto que o paciente vai ter até o final do tratamento. E hoje, assim, na oncologia, a gente não estuda mais um remédio sem avaliar a qualidade de vida que esse remédio dá. A gente chama de um estudo ruim quando ele não avalia o item qualidade de vida. Então, a gente tem que ter certeza que aquela medicação não vai fazer o paciente perder qualidade de vida. Exatamente. Então, o tratamento, isso é bem importante, né? A gente entendeu isso com o tempo e com certeza, sem dúvida nenhuma, multidisciplinar é essencial. O risco de paciente oncológico
entrar em depressão, né, evoluir para uma depressão é muito maior, né, por conta da situação. Então, o apoio psicológico do profissional é fundamental. Com relação à nutrição, é importante não só no pós, como no período do tratamento cirúrgico e oncológico, porque esses pacientes acabam desnutrindo, né, perdendo muita massa, e isso daí aumenta o risco de complicação cirúrgica, de infecção, né, então esse apoio nutricional é importantíssimo, né, no período perioperatório. Perfeito. Ótimo. Acho que isso foi super esclarecedor, né, o bate-papo de hoje. Importantíssimo, né, falando aí do mês de conscientização do câncer de intestino. Acredito que foi de uma forma extremamente simples, com palavras aí de entendimento para o público, né, tanto paciente, acompanhante, profissional mesmo da área. E eu agradeço aí a participação dos 2 médicos aí da instituição, que super domina o assunto, e se vocês tiverem, né, quiserem falar alguma outra coisa, fiquem à vontade. Foi bem legal, né? Acho que disseminar informação é o caminho. As pessoas precisam estar informadas para poder buscarem auxílio, até informarem, mesmo um familiar, às vezes, que está do lado de alguém que está vivendo isso, ou para a pessoa que está vivendo isso. Quanto mais informação, melhor, né? Hoje em dia a gente gosta de trocar a consulta, né? Então a gente prefere mesmo que o paciente traga dúvidas, que a gente consiga fazer a troca, que a gente coloque o paciente como centro e que ele participe das decisões. E para participar da decisão tem que conhecer, né? Até porque nós da área da saúde, eu falo muito isso, que nós somos educadores, né? Sim. Então acredito que o nosso papel aqui hoje é educar, mostrar os caminhos para o paciente, para o acompanhante, de forma esclarecedora. Acho que isso é o mais importante. É uma questão muito importante do rastreamento de câncer, que às vezes o paciente não sabe quais cânceres ele tem que fazer o rastreamento, né? E aí o paciente às vezes chega no consultório e não quer fazer a colonoscopia, porque acho que não tem necessidade de fazer esse rastreamento. Aí eu pergunto, mas você não faz exame de mamografia? Você não faz o Papa Nicolau? Você não faz o seu exame de próstata? Então, o câncer de intestino é o 3º mais frequente, né? Tá atrás de mama e pulmão. Por que você não vai fazer o do intestino? Tem que fazer. E o paciente não conhece, não sabe da importância de fazer o exame e o rastreamento de câncer de intestino. E a grande chance dele é pegar no estágio precoce, que é o momento em que a gente consegue curar. Então, fica essa informação de que realmente é muito importante. Muito importante. O câncer de intestino. A gente tem que focar em prevenção, né, gente? Prevenção é acima de tudo, para depois o diagnóstico inicial, né? Assim, primeiro prevenir, para depois, segunda etapa, fazer o diagnóstico cedo. Isso. Para depois, né, e tentar virar a exceção, fazer diagnóstico mais tarde. Seria o mundo ideal. O mundo ideal é todo mundo ter consciência de como viver para prevenir o câncer. Depois a gente fazer todos os exames para descobrir no começo, para evitar que aquele câncer seja avançado. E para isso a gente precisa de informação, precisa de dedicação, né? Precisa fazer as consultas, e mesmo nós médicos a gente vem virando essa chave bem, assim, todos os últimos anos a gente vem trocando essa ideia de vamos cuidar da prevenção, vamos não só focar em tratamento, né? Então isso é bem interessante. A medicina preventiva. A medicina preventiva, com certeza. Perfeito. Obrigada. Até logo. Obrigado. Obrigado.